Berlim, abril de 1924. Você está diante do túmulo de Hugo Stinnes. Apenas 6 meses atrás, este homem controlava 1.535 empresas. Ele empregava 600 mil trabalhadores, o que significa que aproximadamente um em cada 6 alemães trabalhava para ele de alguma forma. Os jornais da época o chamavam de rei da inflação. Ele tomava emprestado montanhas de marcos de papel e os usava para adquirir usinas de aço, minas de carvão, hotéis, jornais e linhas de transporte marítimo antes que a moeda perdesse mais um zero. Ele parecia ser o único homem na Alemanha que havia vencido o sistema com sucesso. Ele tem 53 anos. Ele está morto e seu império já começa a entrar em colapso ao seu redor. Seus filhos, Hugo Jr. e Edmund, têm 28 e 27 anos. Eles herdaram tudo. Suas últimas palavras para eles foram um aviso. O que é crédito para mim, ele lhes disse, são dívidas para vocês. Ninguém ouviu. Em um ano, o império que parecia invencível durante a inflação seria retalhado e vendido peça por peça, porque a estabilização da moeda alcançou o que a hiperinflação não conseguiu. Tornou as dívidas reais novamente. Aqui está a primeira coisa que a maioria das pessoas que assistiram ao vídeo do Protocolo de Weimar entendeu errado quando perguntaram o que aconteceu a seguir. Elas presumiram que as pessoas que mantiveram ouro, terras, moeda estrangeira ou prata durante a hiperinflação devem ter saído bem e permanecido bem. O registro forense é mais complicado do que isso e consideravelmente mais útil. Ao final deste vídeo, você saberá exatamente o que aconteceu com cada categoria de detentor de ativos tangíveis ao longo da década completa, de 1921 a 1932, incluindo a Grande Depressão. Você saberá sobre o veredito jurídico mais devastador da história financeira alemã. Um que aniquilou economias enquanto recompensava uma classe específica de detentor. E você saberá o que uma década de história financeira alemã realmente ensina sobre o propósito de manter ativos tangíveis, que acaba sendo uma lição diferente daquela que a maioria das pessoas espera. Vamos abrir a autópsia. Antes que possamos entender o que aconteceu com os detentores de ativos tangíveis após a crise, precisamos entender a história oficial e o que o registro forense realmente diz. A história oficial é esta. 15 de novembro de 1923, o Rentenmark é introduzido. A hiperinflação termina. A Alemanha se estabiliza, se reconstrói e entra nos anos 20 dourados. Segue-se um período de prosperidade. Então chega 1929 e a depressão atinge o país. Uma história triste, mas contida. O registro forense conta uma história completamente diferente. A primeira coisa que o registro forense mostra é o que aconteceu com os poupadores quando a poeira baixou, e é uma tabela que deveria ser tatuada na parte interna das pálpebras de todo investidor. Em 1924, o Reichsmark substituiu o Rentenmark na paridade do ouro pré-guerra, 4,2 Reichsmarks por dólar americano. A moeda de ouro de 20 marcos do pré-guerra, que continha 7,16 gramas de ouro puro, valia agora exatamente 20 Reichsmarks. Os detentores de ouro saíram 100% ilesos. Agora, aqui está o que todos os outros receberam. Os credores hipotecários receberam 25% do valor de face se tivessem mantido o título por 5 anos ou mais. Os detentores de títulos corporativos receberam de 15% a 25%, com pagamentos atrasados por anos. Os detentores de bônus de guerra do governo receberam 2,5% do valor de face, 2,5 centavos por dólar, pagáveis apenas após as reparações. Os correntistas de bancos comerciais não receberam nada. Foi perda total. Os depositantes de caixas econômicas não receberam essencialmente nada sob uma fórmula de rateio tão complexa e tão mesquinha que até advogados tiveram dificuldade para explicá-la. Isso foi codificado na Aufwertungsgesetz, a Lei de Revalorização de 16 de julho de 1925. Após 2 anos de batalha política e jurídica, o Reichsgericht, a Suprema Corte da Alemanha, emitiu uma decisão histórica em novembro de 1923, invocando a cláusula de boa-fé do Código Civil
para exigir alguma revalorização. A Liga dos Poupadores se organizou e um partido político formou-se especificamente para exigir justiça para as vítimas da inflação. Dois de seus candidatos conquistaram assentos no Reichstag em 1928. Em 1930, seus eleitores desiludidos haviam migrado em grande parte para o Partido Nazista. A classe rentista, aqueles que viviam de investimentos de renda fixa, representava 15% da população alemã em 1913. Em 1925, eram 3%. 12% da população alemã havia sido financeiramente aniquilada e recebido de volta 2,5 centavos por dólar. E a razão pela qual o governo não pôde ser mais generoso, segundo o governador do Federal Reserve, Benjamin Strong, era que uma revalorização generosa teria feito os empréstimos americanos secarem. O poupador alemão arruinado foi sacrificado para manter o fluxo de capital estrangeiro. Os detentores de ouro físico receberam tudo. Todos os outros receberam centavos ou nada. Este é o registro forense. Agora, aqui está a surpresa. O registro forense não para em 1924. E a década que se seguiu criou um segundo problema, psicologicamente mais interessante, para os detentores de ativos tangíveis. Um que a história convencional de Weimar quase nunca conta. De 1924 a 1929, a Alemanha se reconstruiu sobre uma inundação de capital americano. O Plano Dawes, negociado em 1924 pelo banqueiro de Chicago Charles Dawes e pelo presidente da General Electric, Owen Young, abriu a porta. O JP Morgan organizou um empréstimo inicial de 800 milhões de Reichsmarks a 7%. Os bancos americanos competiram furiosamente para emprestar mais. Thomas Lamont, do Morgan, descreveu em 1927 uma horda de banqueiros americanos sentados nas portas oferecendo dinheiro. Entre 1924 e 1930, a Alemanha absorveu 29 bilhões de Reichsmarks em empréstimos estrangeiros. O capital americano representava 70% das importações brutas de capital da Alemanha em 1928. Os resultados eram visíveis e reais. A renda nacional subiu 25% entre 1925 e 1928. A produção industrial dobrou. As ações alemãs subiram 163% em termos reais ao longo de 17 meses. Depósitos bancários pagavam juros. O setor imobiliário valorizou-se. A economia estava viva. E se você estivesse sentado sobre moedas de ouro físico, sem render nada, observando uma Alemanha reconstruída ao seu redor, você parecia a pessoa mais cautelosa, conservadora e chata da sala. Esta é a segunda coisa que o registro forense mostra. Os anos 20 dourados foram reais o suficiente para criar uma pressão genuína sobre os detentores de ativos tangíveis para capitularem, para converterem, para participarem e para pararem de deixar dinheiro na mesa. Sebastian Hafner, o jornalista alemão, que viveu todos os anos desse período e escreveu sobre ele com precisão extraordinária, descreveu os anos Stresemann com exatamente este tom. Havia uma medida ampla de liberdade, paz e ordem, escreveu ele. Todos eram cordialmente convidados a se concentrar em suas vidas pessoais. A superfície parecia estável, e para as pessoas que sobreviveram a 5 anos de crise e ouviam que a crise havia acabado, parecia o momento certo para confiar no sistema novamente. A maioria das pessoas o fez, e isso nos leva à terceira coisa que o registro forense mostra. A terceira coisa é o que aconteceu quando 1929 chegou. E ele chegou na Alemanha em etapas, o que o tornou pior. Primeiro vieram os avisos que foram ignorados. O mercado de ações alemão havia atingido o pico antes do americano. O presidente do Reichsbank, Hjalmar Schacht, o mesmo homem que arquitetou a estabilização, forçou os bancos de Berlim a cortar o crédito de margem em maio de 1927, fazendo com que as ações caíssem 13% em um único dia. O historiador econômico de Cambridge, Hans Joachim Vogt, demonstrou mais tarde que Schacht estava errado, que não havia bolha e que as ações alemãs ainda estavam abaixo de seus níveis de 1913, mesmo no chamado auge do boom. A intervenção prejudicou a confiança no investimento e contribuiu para a vulnerabilidade da Alemanha. Em segundo lugar, veio a retirada do capital americano no final de 1928.
um ano inteiro antes da quebra de Wall Street. 55% das entradas de capital da Alemanha eram de curto prazo, exigíveis a qualquer momento. A cobrança veio. Em terceiro lugar veio o colapso bancário. O Creditanstalt da Áustria faliu em maio de 1931. O contágio atingiu a Alemanha em poucas semanas. O Danat Bank, um dos principais bancos comerciais da Alemanha, divulgou em 13 de julho de 1931 que não podia cumprir seus compromissos. O governo declarou feriado bancário. O Dresdner Bank faliu junto com ele. 4 dos 5 principais bancos comerciais da Alemanha foram colocados sob controle público. Em 14 de julho de 1931, a Alemanha suspendeu a conversibilidade em ouro e impôs controles de câmbio. O Reichsmark, restaurado na paridade do ouro pré-guerra apenas 7 anos antes, estava agora desconectado do ouro. Agora vamos descer a lista. As ações desmoronaram. As pessoas que assistiram às ações subirem 163% em 1925 a 1927 e finalmente capitularam e compraram, viram-nas ser destruídas. Os depósitos bancários foram congelados e em grande parte perdidos quando os principais bancos faliram. Os títulos do governo alemão e a dívida corporativa foram devastados pela espiral deflacionária. As execuções hipotecárias imobiliárias aceleraram conforme o desemprego subia acima de 30% no início de 1932. A moeda estrangeira mantida fora do sistema bancário teve um destino diferente. Aqueles que mantiveram dólares, libras ou francos suíços físicos fora do sistema mantiveram o poder de compra total, assim como haviam feito durante a hiperinflação. O mecanismo era idêntico. Ativos fora da instituição sobreviveram. Ativos dentro, não. O ouro físico também funcionou. O poder de compra do ouro aumentou aproximadamente 20% a 25% durante 1929 a 1932 na Alemanha. Isso não ocorreu porque o ouro subiu em termos nominais, mas porque os preços caíram drasticamente enquanto o valor do ouro se manteve estável. Em um colapso deflacionário, o ouro preserva e os preços caem em direção a ele. Terras físicas sob controle pessoal direto também permaneceram. Fazendeiros que pagaram hipotecas com marcos sem valor durante a inflação foram parcialmente atingidos pela Aufwertung, que reinstituiu hipotecas em 25%. Mas os fazendeiros que tinham terras sem dívidas e podiam se alimentar mantiveram uma base mínima. As famílias que mantiveram terras produtivas durante as duas crises não estavam prósperas em 1932, mas não foram destruídas. Esse é o registro forense ao longo de toda a década. Agora, aqui está a parte em que a maioria das pessoas ainda não pensou. O detentor de ouro alemão que manteve moedas físicas de 1921 a 1932 sobreviveu a 2 colapsos sistêmicos separados. Eles sobreviveram à Aufwertung, que eliminou as economias. Sobreviveram ao colapso bancário que destruiu os depósitos e sobreviveram à Grande Depressão, que varreu ações, títulos e imóveis. E ao final de tudo, eles estavam meramente ilesos. Não ricos, não recompensados com um ganho inesperado, mas ilesos. A experiência americana foi diferente quando Franklin Roosevelt revalorizou o ouro de uns 20 por onça para uns 35 dólares em janeiro de 1934. Os detentores de ouro americanos receberam um ganho nominal de 69%. O governo alemão não deu tal bônus aos seus detentores de ouro. O Reich manteve a paridade nominal do ouro, mesmo após suspender a conversibilidade livre. A recompensa por uma década de disciplina e por recusar-se a capitular durante o boom dos anos 20 dourados foi esta. Você foi a única pessoa na Alemanha que não foi financeiramente destruída. Você não lucrou, você foi preservado. Esta é a distinção que o registro forense nos impõe. Preservação não é o mesmo que lucro. E todo o período de 1921 a 1932 é um longo argumento documentado sobre o valor de um ativo cujo propósito não é crescer, mas sobreviver. Há um paralelo moderno desconfortável aqui. Os bancos centrais compraram mais de 3.200 toneladas de ouro nos últimos 3 anos. Em 2022, as compras líquidas atingiram 1.136 toneladas, o nível mais alto
desde que os registros começaram na década de 1950. O Banco Central da Polônia, representando um país que viveu a hiperinflação em 1923, é agora o comprador de ouro mais agressivo do mundo, visando 20% de suas reservas em metal físico. Estas não são as ações de instituições confiantes na estabilidade a longo prazo da moeda fiduciária. Estas são as ações de instituições que se preparam para uma decisão de oferta. Um momento em que um governo deve escolher entre restaurar o poder de compra dos poupadores ou inflacionar sua saída. O Registro Forense de 1925 nos diz claramente qual escolha os governos fazem quando a pressão aumenta. A dívida nacional bruta dos Estados Unidos ultrapassou 38 trilhões no início de 2026. Os custos anuais de juros superaram o a 1,2 trilhão, mais do que o Medicare, mais do que a Defesa Nacional, e quase triplicaram em relação a 5 anos antes. Esses números não são argumentos. Eles são a mesma tabela que existia na Alemanha antes do veredito, expressa em números atuais. A pergunta que o registro forense faz não é se algo vai acontecer. A pergunta é se você entende o que preservação realmente significa antes de precisar que ela signifique algo. Aqui está o que a comparação austríaca acrescenta. A Áustria estabilizou-se em 1922 e introduziu o Schilling em 1925. Ele ganhou o apelido de o dólar alpino. Então, em maio de 1931, o Kreditanstalt faliu. O banco que controlava mais da metade dos balanços bancários da Áustria anunciou perdas iguais a 85% de seu patrimônio. Depositantes que confiaram na estabilização e devolveram suas economias aos bancos austríacos perderam tudo novamente. Detentores de ouro físico, detentores de moeda estrangeira física e detentores de terras produtivas sobreviveram novamente. Mesmos ativos, mesmo mecanismo, país diferente, década diferente. O pengo da Hungria parecia estável no final da década de 1920, então a depressão destruiu sua base agrícola. A Polônia estabilizou-se em 1924 e apegou-se à paridade do ouro, com tanta rigidez durante a depressão, que a política deflacionária tornou o colapso pior do que o necessário. 3 países, 3 caminhos diferentes ao longo da mesma década. O mesmo ativo sobreviveu todas as vezes. O instrumento muda com a era, o mecanismo não. O protocolo forense, o que o registro documentado de 1921 a 1932 realmente mostra que preservou a riqueza através de 2 crises separadas. Resume-se a 4 coisas. A primeira é o metal físico mantido fora do sistema institucional. Não contas denominadas em metais preciosos, não certificados resgatáveis em ouro, mas moedas físicas de ouro e prata que não passaram por um banco, uma corretora ou um registro governamental. A Alferton não pôde alcançá-los. O colapso bancário de 1931 não pôde congelá-los. Quando o Reichsmark suspendeu a conversibilidade, eles ainda mantinham o poder de compra. O mecanismo era simples. Ativos que a instituição não pode ver não podem ser alcançados pela falha da instituição. Hoje, o equivalente moderno é o metal físico mantido em armazenamento privado não bancário, fora da infraestrutura de relatórios financeiros. O princípio é idêntico ao de 1923. A segunda é a terra produtiva sob controle pessoal direto. Não imóveis como investimento, não fundos agrícolas, mas terras que você controla com capacidade de produção de alimentos que você pode acessar sem um sistema de crédito funcional. Os fazendeiros alemães que possuíam terras produtivas sem dívidas permaneceram acima de um patamar mínimo durante as 2 crises. A terra não valorizou, mas não desapareceu quando os bancos fecharam. A terceira é a moeda forte mantida fora do sistema bancário. Dólares físicos, francos suíços ou libras guardados em casa, em vez de em uma conta de depósito. Erna von Pustal, cujas entrevistas com Pearl Buck documentam a textura desse período em detalhes extraordinários, descreveu como os alemães comuns descobriram que a distinção mais importante não era entre qual moeda eles possuíam, mas se suas economias estavam dentro ou fora da instituição. A instituição pode congelar o que pode ver.
Ela não pode alcançar o que não pode encontrar. A quarta é entender a diferença entre um boom e uma recuperação. Os 5 anos de 1924 a 1929 foram reais o suficiente para parecerem permanentes. A renda nacional estava subindo. As ações subiram 163%. A cidade estava sendo reconstruída. Pessoas que sobreviveram à hiperinflação e viram isso acontecer, enfrentaram uma tentação genuína e documentada de participar. Aqueles que capitularam e converteram ativos tangíveis em ações alemãs e depósitos bancários em 1926 ou 1927 não foram tolos. Eles estavam respondendo racionalmente a evidências visíveis. Eles foram financeiramente destruídos em 1932. Um boom construído sobre capital estrangeiro de curto prazo, com 55% das entradas exigíveis a qualquer momento. Não é o mesmo que uma recuperação. O telefonema veio no final de 1928. O veredito final de Hafner sobre os anos Stresemann é preciso. A capacidade da República para a felicidade privada, escreveu ele, havia sido fatalmente minada pelos eventos de 1914 a 1924. Sob a ilusão de normalidade, a revolução nazista ganhava terreno firmemente. Os filhos do rei da inflação enterraram seu pai em abril de 1924. O império durou cerca de um ano. Stiles estava certo sobre os ativos tangíveis e errado sobre a alavancagem. Seus filhos descobriram que o abismo entre essas duas coisas era grande o suficiente para enterrar um império. E aqui está o que o registro forense de 1921 a 1932 mostra por fim. As pessoas que mantiveram ativos tangíveis durante a hiperinflação e depois os mantiveram durante os anos 20 dourados, e depois os mantiveram durante o colapso bancário de 1931, não foram recompensadas com retornos extraordinários. Elas não ficaram ricas por sua disciplina. Elas ficaram ilesas. Em uma década que destruiu financeiramente 12% da população alemã, na primeira crise e depois retornou para destruir grande parte do restante na segunda, estar ileso não era um prêmio de consolação. Era o único prêmio que existia. O propósito do ativo não era multiplicar a riqueza em tempos bons. Era preservar a riqueza através dos ruins. O registro forense de Weimar é frequentemente apresentado como um argumento para o ouro. A leitura mais precisa é que ele é um argumento para entender o que você possui e por que possui antes que precise saber. Se este mergulho profundo no registro forense da história mudou a maneira como você olha para os ativos em seu próprio portfólio, por favor, inscreva-se no canal e curta este vídeo. Dedicamo-nos a desenterrar as verdades históricas que foram enterradas pelo tempo e pelas circunstâncias. Plante as sementes para o seu futuro financeiro hoje. O próximo cofre da história será aberto muito em breve.